Seja muito bem-vindo. Esse é o 36º episódio do podcast Rotina Funcional. E como eu falei anteriormente, eu estou com a minha companheira aqui. Eu estou gravando os 3 vídeos juntos, né? O episódio 34º, 35º e 36º. Então, aqui irei falar sobre como regular o estresse e a ansiedade com melhoras na sua rotina. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico numa unidade de saúde, num posto de saúde, há quase 2 anos e ajudo as pessoas com melhora na rotina para ter resultados aí com estresse, ansiedade e outros fatores aí da qualidade de vida. E o tema do episódio de hoje é a relação entre bullying e sofrimento. Para começar o episódio, como eu falei anteriormente aí nos episódios anteriores, eu estou com uma prática de meditação diferente em cada episódio. E agora nós vamos fazer a prática de meditação desse episódio. Então, para começar, eu quero que você observe 5 objetos que tem no seu ambiente. Então, descreva 5 objetos verdes. E se não tiver objetos verdes, escolha uma outra cor que tenha no seu ambiente para você descrever esses objetos. Como você pode ver, ela quer participar do vídeo também. Eu acho que tem uma gata aqui, não sei se ela está aparecendo, né? Enfim, escolha 5 objetos verdes e descreva eles. Como, por exemplo, eu tenho esse copo aqui da minha formatura. Ele é um copo desses de festa tamanho médio. Ele aparentemente é duro, verde transparente, é bonito. Aparece o nome da empresa que fez, aparece psicologia, UNC, que é a faculdade que eu me formei, e a data da formatura em si. Então esses são os detalhes, né? A escrita está em preto. Eu quero que você descreva 5 objetos verdes que tem no seu ambiente. Vou dar um minutinho aqui para você descrever na sua cabeça. Caso tenha observado já os 5 objetos, apenas se atente para os objetos que tem ao seu redor. Não precisa fazer nada nesse próximo momento. Agora, caso não tenha terminado, caso queira continuar exercitando esse ponto, você pode pausar o vídeo. Para quem terminou, nós vamos continuar. Agora, sinta-se relaxado, numa posição preferencialmente sentado, ou de pé também é possível, deitado é um pouco mais difícil, mas vamos lá. Puxe o ar pelo nariz, segure, solte. Puxe o ar pelo nariz, segure, solte. Puxe o ar pelo nariz, solte. Puxe, solte. Puxe, solte. Puxe, solte. Puxe, solte. Puxe, solte. Puxe, solte. Mais uma vez, puxe,
Solte. Agora sinta, por alguns momentos, todo esse relaxamento no seu corpo. Agora, comece a sentir o ar entrando pelo nariz ou pela boca, passando pela garganta, peito, pela barriga e voltando. Você pode fazer esse exercício de olhos fechados se preferir. Se quiser, pode fazer de olhos abertos ou entreabertos também. Sinta a respiração entrando e saindo, como se cada respiração fosse uma vida, começo, meio e fim. O objetivo não é parar de pensar, não é expulsar os pensamentos, perceber os pensamentos vindo e deixá-los naturalmente irem embora. Sinta a respiração por mais alguns momentos. Comece a voltar a atenção para suas mãos, para suas pernas, para o momento presente. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. Continuando então, qual é o objetivo do episódio? O objetivo do episódio é passar algumas explicações sobre a questão do bullying, por que faz mal e suas sequelas. Também é preciso entender o que realmente é bullying e é algo que você deve perceber que não é tão simples assim, né? Varia de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, se eu te ofender em chinês agora, dependendo do tom da voz que eu falar, você não vai entender nada e não vai saber do que eu estou falando. Então, provavelmente você não vai se ofender. E o bullying, ele funciona da mesma forma. Às vezes eu ser tratado de uma maneira pode ser considerado uma brincadeira, mas às vezes tratar outra pessoa da mesma forma vai ser considerado extremamente ofensivo. Então, eu quero que você entenda a linha individual de cada pessoa
E se você estiver sofrendo pelo que os outros estão falando, está na hora de se comunicar. Falar aos pais, professores, avisar os colegas, olha, não estou gostando dessa brincadeira, isso realmente está me magoando. Alguma atitude deve ser tomada, principalmente levando em conta que esses pontos da saúde mental já estão em alta hoje em dia. Eu estou com um caso, por exemplo, que o menino sofreu bullying talvez por 4 anos, se eu não me engano, e ele tinha dificuldade de falar isso para os pais. Na verdade menos. Acho que foram 2 anos, aí estourou a pandemia, enfim, daí a dificuldade aumentou quando as aulas voltaram com tudo. E ele teve dificuldade de falar para os pais e, enfim, de resolver essa situação, até que chegou um ponto que tudo se resolveu, assim, que a direção foi informada, que os pais estão em cima, tudo está se encaminhando para se resolver. Eu quero trabalhar agora que vai começar o ano letivo, estou gravando esse vídeo no domingo, dia 12, o ano letivo no município começa amanhã, no município de Campo Belo do Sul começa na segunda, dia 13, e no estado já começou dia 8. Eu não sei agora aonde esse menino estuda, se é no município ou no estado, mas o objetivo desse tratamento será avaliar, se tem algum problema ou alguma sequela em relação aos estudos do passado, levando em conta que esse problema foi resolvido, embora demorou-se para resolver, pela questão de dificuldade de interagir do menino, foi resolvido. E outra parte do tratamento, evitar problemas futuros. O que eu quero dizer? Melhorar a comunicação, a interação social dele, para que no futuro ele consiga expressar suas necessidades, já que isso é uma necessidade básica do ser humano e também aí é um dos públicos-alvos, as pessoas que têm dificuldade de interação, a ser trabalhado nesse vídeo. Uma grande dificuldade aí que as pessoas antissociais, introvertidas e outros termos aí que você pode estar utilizando, até mesmo com fobia social, tem dificuldade. Tem um caso agora que chegou para mim de outro atendimento, ela dizia como depressão, uma adulta já. Eu analisei, eu concordei com alguns pontos e tudo, ela realmente tem problema de tristeza, mas ao analisar mais detalhadamente, eu notei que não é bem assim. Na minha opinião, eu discordo, porque se a pessoa não consegue interagir socialmente, ela sente tristeza. E essa pessoa sentindo tristeza, ela vai ter o mesmo efeito da depressão. Se você tratar como se fosse depressão, ela vai se sentir um pouco mais alegre, mas não vai resolver o problema, porque ela não vai voltar a interagir com as pessoas. Que é o tratamento da fobia social, da exposição. E nesse caso tem um pouco de baixa autoestima também. Um dos pontos, uma das curiosidades aí que vocês podem ter interesse na vida de vocês, talvez se você tem algum amigo, alguma pessoa que você conheça que suspeite de depressão, mas a pessoa é muito fechada, fique atento para ver se não é dificuldade de interagir com as pessoas. O sintoma é o mesmo, só que ela está triste por não ter uma vida social aceitável. Então é um contexto completamente diferente, digamos assim. Então, continuando aqui, esse é o objetivo do episódio, dar uma orientação sobre a questão do bullying. E eu citei um público-alvo aqui específico, como eu falei, essa trilogia ela se encaixa bastante, o 34º, 35º, 36º. Você pode terminar de ver esse vídeo, como pode pausar aqui e ver os outros 2 primeiros se preferir. Esses vídeos, eles servem para orientação de adolescentes, primeiramente, mas assim, não é unicamente para adolescentes. O bullying ele pode acontecer em qualquer idade. Eu mesmo sofri bullying de uma adulta, especificamente, um dos bullying, algo que me incomodou bastante. Enfim, como aconteceu, eu sofri bullying e como ele acontece. Então, aconteceu comigo na escola, naturalmente, foi o primeiro lugar onde eu sofri um certo preconceito e, consequentemente, eu tive alguns outros ambientes aí que
que eu sofri bullying. E isso é um problema da sociedade, problema da sociedade. E na época tinha brincadeiras pesadas, tinha um certo preconceito e tinham movimentos físicos próprios do bullying também. Acabava tendo agressões físicas dele e me prejudicavam. Inclusive, em um determinado momento, né, um amigo, Pedro Bianchini, um goleiro profissional aí, quem acompanha futsal, talvez conheça, grande goleiro, amigo pessoal aí, colega de infância, tanto no xadrez como na escola. Então, ele falou que ele pesquisou e parece que bullying foi considerado crime quando um jovem, né, ele sofria bullying dos colegas e de uma professora, e ele levou uma faca, parece, e cometeu suicídio na frente da turma como forma de protesto. Naturalmente tinha uma carta ali. Então o bullying ele pode levar a atos mais extremos como esse, assim como outras sequelas, problemas para a vida inteira. Por isso é importante essa questão de saber se expressar, bem como se expressar melhor, melhorar outros pontos aí da qualidade de vida. Tá? O bullying ele tem diversos problemas aí na aplicação, digamos assim, ele pode fazer mal para cada pessoa. Eu já vou explicar como que ele acontece. Ele acontece geralmente, no meu conhecimento, claro, como criança e também como ter sofrido isso, no ambiente escolar, né? Ele acontece com um grupo específico de pessoas. No meu caso, não eram bons alunos em termos de nota, eram apenas alunos bagunceiros, que pegavam exame, que não faziam muitas coisas, enfim, geralmente não são bons alunos. Eles tinham algumas finalidades, alguns padrões, como por exemplo, envolvia sempre a ofensa, né, algo que para mim não era bom. Podia envolver a violência física leve, digamos assim, no meu caso nunca teve nada muito grave. Podia envolver outros aspectos aí. E isso, né, ele acontece nas mais diversas idades, desde bebê, criança, não sei agora se acontece com bebê, até aí o envelhecimento, mas em se tratando de escola, idade escolar especificamente, né, o período de 4, 5 anos até os 17 é o período escolar, digamos assim, então acontece bastante. E ele acontece quando uma pessoa, buscando zombar de outra, acaba ofendendo a outra, acaba magoando a outra. Então ele acontece dessa maneira. Uma criança introvertida, né, uma criança que não fala muito, ela pode não reagir, não se expressar, não contar para os pais, não contar para os professores e acabar naturalmente sofrendo mais com isso. Esteja atento, né, se você é a criança que está sofrendo, se você é pai de alguma criança, converse com seu filho, veja como ele está, né, como nos meus atendimentos tem um padrão de perguntar sobre drogas, eu tenho que citar uma por uma, porque às vezes a pessoa não sabe. E mesmo assim, em um dos casos, né, eu lembro que eu citei uma por uma, eu falei, né, o nome, crack, cocaína, perguntei se a pessoa usou, já usava, né, citando como exemplo. Ela relatou, né, não, eu usei, se eu não me engano, eu não lembro se era maconha ou cocaína, era uma das duas, que ela tinha usado, que ela tinha consciência e tudo, só que daí ela falou, eu usei uma ou duas vezes quando eu era adolescente, era na lata, não sei o que. Eu não entendo muito de droga, mas eu acredito que ela não sabia o nome, mas ela me descreveu crack. Não sei aí muito bem como funciona. Então, mesmo citando o nome, às vezes a pessoa acaba não respondendo de maneira correta. Quem dirá se você nem perguntar? Então, às vezes, a criança vai achar que aquilo é até normal, que é normal sofrer, que a vida é sofrimento. Ela vai demorar para entender,
né, se ela não tiver um apoio, que a vida não é bem assim. Então, esteja atento ou atenta aí com a saúde mental dos seus filhos. Então, continuando, tem algumas consequências caso esse problema não for trabalhado. Medo, insegurança, que são muito próximos, né? Ter medo de acontecer algo pior, sofrer ameaças, né? Ameaças também entram no contexto do bullying. Insegurança, não se sentir confortável com relação a alguma coisa. Falta de interação, né? Piorar a interação entre as pessoas. Uma bem comum também, uma característica bem comum nos adolescentes é o medo de ser julgado. É algo que sofrem muito com esse medo de ser julgado, de sofrer, de ter de fato aí algum problema. Assim, é comum, infelizmente é comum nas escolas e não é uma brincadeira, tá? Uma brincadeira saudável, como eu falei, a diferença clara entre uma brincadeira saudável e o bullying é que o bullying ele geralmente vai interferir na qualidade de vida da criança. Ele vai fazer ela ter pensamentos negativos, pensar besteira, sofrer pelo passado, sofrer pelo futuro, vai fazer com que ela tenha diversos problemas, além dos citados anteriormente, claro, medo, insegurança, julgamento, falta de interação, o medo de ser julgado. Eu lembro que uma das sensações que eu tive no passado em relação a bullying, de certa forma, era que eu me sentia muito mal, era que um dia eu iria ter poder como se fosse para criar uma lei para resolver aquilo. Só que não é tão simples. Não é tão simples assim. Porque se você ter poder e realmente criar alguma coisa assim, na época eu não tinha pensado nisso, você ainda tem que criar uma forma daquilo acontecer, como uma lei a ser seguida. Então não é algo tão simples assim. Mas educar sobre saúde mental é algo possível aí nas escolas. Tem que estar atento a esses pontos e também aos danos que isso pode causar. Já me causou um certo dano no passado, eu já superei, né? E hoje eu oriento as pessoas tanto para que não pratiquem como para que busquem informar as pessoas do que aconteceu. Se você for pai ou mãe de uma criança, de um adolescente, você deve procurar criar um vínculo bom com esse seu filho, né? Você deve ter um bom ambiente doméstico para boa relação, você deve aceitar as diferenças do seu filho, bem como você deve procurar conversar abertamente sobre esses temas. Então, por exemplo, se você conversar abertamente sobre itens como sexualidade, bullying, enfim, itens da vida mesmo dessa criança, você vai criar um vínculo maior e vai beneficiar mais a pessoa. Então, a criança ela vai tirar o melhor proveito dessa relação e ela vai ter mais apoio nas suas relações. Seja tanto uma questão de sexualidade, orientação sexual, bullying, seja sobre a ansiedade, saúde mental, talvez algum problema, né? Você vai ter um vínculo mais próximo, bem como a tendência, né, por exemplo, na questão de automutilação, de uso de drogas, a tendência de um bom ambiente doméstico fazer com que o jovem faça uso disso, talvez seja muito menor. Então você vai reduzir futuros danos e você vai significativamente melhorar a qualidade de vida. Então não é por isso e só para isso, tá? Não é só sobre bullying, naturalmente, mas é sobre tudo, sobre sono, saúde mental, sexualidade, orientação sexual, sobre quaisquer fatores que interfiram, né,
sobre algum problema, alguma amizade, alguma preocupação, né? Uma boa relação, uma relação como um responsável desse indivíduo. Então você naturalmente deve trabalhar esses pontos para com o seu filho de forma que você tenha uma boa relação e um bom aproveitamento dessa qualidade de vida. Os professores, naturalmente, devem fazer algo genérico nesse sentido. Não vai conseguir conversar com todos sobre tudo ao mesmo tempo. Isso é humanamente impossível, mas vai expor esses assuntos, principalmente aí professores que lidam com a turma inteira, por exemplo, quarto, quinto ano, né? Dentro de palavras e questões que a criança já dessa idade consiga entender, que não seja muito obsceno, que não seja muito pesado o conteúdo, vai criar vínculo, os alunos tendem a falar mais com essas crianças, com esses professores, né? Essas crianças tendem a interagir mais. Então, assim, tenha noção disso. Com os diretores, né, um pouco mais no sentido de orientar os professores, orientar os pais, conversar com determinados alunos, se for da demanda, mas é uma demanda reduzida, já que o contato da direção com o aluno não é tão próximo quanto do professor e dos pais. Pelo menos não deveria ser. Tá? Se está sendo, no sentido punitivo da coisa, alguma coisa errada está acontecendo. Alguma coisa errada não está correta. Para fechar o vídeo, eu vou reforçar de novo. A diferença entre uma brincadeira sadia e o bullying, ele está dentro de cada pessoa. Se eu te ofender em chinês, a menos que você saiba chinês, não vai ser considerado uma ofensa para você, porque você não vai entender. Da mesma forma que se eu te chamar de maneira brincando, né, num tom amigável, e você aceita esse tipo de brincadeira, a sua interpretação, o seu mundo não vai ser afetado. Agora, se a mesma brincadeira for feita para outra pessoa, ou numa entonação diferente contigo que te ofenda, isso vai te dar problemas. Então, o que você deve fazer? Você deve procurar ajuda, né? Você deve entender se o que você está fazendo com teus amigos é realmente brincadeira, se está sendo ofensivo, se está magoando de fato alguma pessoa. E com o tempo, você consegue também melhorar a relação com os seus colegas. É muito importante que, em caso de necessidade, você procure ajuda, seja um psicólogo, seja uma orientação escolar, seja o profissional que for para a demanda que for, dentre os itens que eu citei nessa trilogia. E saúde mental não deve ser tratado como algo mito, como algo como tabu, que não deve ser falado. Saúde mental é um tema que devemos falar abertamente o ano inteiro. Em alguns períodos do ano, como janeiro branco, setembro amarelo, talvez a gente explicite mais sobre o tema, mas é porque tem muitos temas a se falar e nesses meses a gente falaria especificamente desses temas. Não tem nenhum problema com isso. O problema é não se falar nunca sobre isso e nunca ajudar as pessoas com esses problemas, que são relativamente comuns e matam ou interferem na qualidade de vida aí de muitas pessoas em torno do mundo. Sim, uma proporção gigante. São incontáveis pessoas. Eu espero que esse episódio tenha sido útil para você. Eu irei fazer mais episódios do Rotina Funcional para lhe ajudar na qualidade de vida. Avalie o vídeo. Fica o convite para entrar no meu grupo do Telegram, que eu estou organizando para postar conteúdo toda semana e postar quando tem vídeos novos lá. Também terá outros conteúdos como e-mail, TikTok, outras redes sociais que já está tendo, no caso, né, essas ainda não tem, já está tendo vídeo completo no Facebook e vídeos curtos, né, os cortes no Instagram, juntamente com o YouTube, né, uns cortes um pouco mais longos. Tem um questionário logo abaixo para
entender, compreender o conteúdo desse vídeo. E também tem um acesso no Drive, né, que você não precisa pôr e-mail, não precisa pôr nada para acessar, que eu estou liberando um conteúdo gratuito aí sobre saúde mental em relação a essa trilogia postada, do 34º, 35º e 36º episódios aí do podcast Rotina Funcional. É uma trilogia que eu fiz para falar mais sobre a saúde mental, ajudar bastante as pessoas em crises de ideação suicida, crises de automutilação ou uso de drogas, né, que pode ser aplicado aos conceitos, alta desregulação emocional, bem como esse terceiro episódio sobre o bullying. Eu espero fazer mais episódios sobre saúde mental no futuro, e se você gostou do vídeo, clique no like, se inscreva no canal e eu vejo você em breve.